bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Cristiane Borges. Se você quer ser um confeiteiro, quer aprender a confeitar, você está no lugar certo. Vamos lá? No último vídeo eu gravei sobre montagem de bolo. Mostrei exatamente como põe o recheio, como eu deixo o bolo descansando e hoje eu vou fazer a decoração do bolo, tá? Pra quem tem curiosidade de saber como é, eu tinha muita curiosidade. Sempre quis ver alguém que fazia bolo trabalhando. Eu nunca tive essa oportunidade. A internet, né, proporciona isso de descobrir como é que as pessoas fazem as coisas. Antes eu não tinha noção nenhuma. Então vamos lá, vamos virar o pratinho no bolo. Vou centralizar meu prato no bolo. Olha, mais ou menos está na metade. Certinho, viro. Olho por aqui se está certinho. Para poder puxar minha forma. Então, tá centralizado, eu puxo minha forma devagarinho. Tirei a forma. Agora eu puxo o plástico. Agora eu limpo a lateral. Tiro todos os farelinhos, porque esses farelos eles se misturam com o chantilly. Então não pode ter farelinho em volta do bolo. Isso é muito importante fazer essa limpeza antes de começar a confeitar. Tiro todo o farelinho que está solto. E agora eu começo. Eu uso uma espátula de bolo, gente. Espátula de bolo, de cortar bolo. Quer dizer, você aproveita para confeitar e já tem um instrumento que vai cortar o bolo. Maravilha, né? Eu também tenho um vídeo explicando o ponto do chantilly. Olha, ele faz desenho, deixa eu deixar pertinho, ó. Ele faz desenho, mas ele não faz buraco no meio. Esse é o ponto como se já tivesse hidratado. Eu não preciso bater, fazer aquele ponto no meio para depois hidratar para deixar ele lisinho. Ele não vai correr o risco de rachar, por quê? Porque ele está no ponto perfeito. Quando o chantilly está muito duro, se eu deixar muito tempo na geladeira, o que acontece? O chantilly racha. Vocês já tiveram essa experiência? Me conta aí quem é que já confeitou o bolo, se já aconteceu de rachar o bolo. Meu já rachou várias vezes. Então, eu uso essa técnica. Não uso nada do meu chantilly, eu uso chantilly de boa qualidade e bato ele até o ponto correto. Não preciso fazer buraco no meio, muito importante lembrar disso. Cubro primeiro o meu topo, espalho uma boa quantidade. Nunca encostando a espátula no bolo, minha espátula só encosta no chantilly. Faço o topo todinho, pode passar, não tem problema nenhum. Não precisa ficar retinho em cima do bolo, né? Exatamente no topo do bolo. Posso passar. Alisei a minha parte superior. Agora eu vou para a minha lateral. Posso fazer com um saco de confeitar? Posso também, mas se eu não tiver afim também eu posso botar com a espátula. O que eu faço? Pego o glacê, tá vendo que ele não cai, gente? Ele tá no ponto correto, ele não cai da minha espátula. Eu encosto no bolo e vou alisando devagarinho, sempre movimentos leves. Bolo é delicadeza, você precisa ser leve, delicado. Então vamos lá, aliso devagarinho, vou colocando aos pouquinhos o glacê e vou puxando, nem muito, nem pouco, a medida exata, para eu não deixar parecer o fundo do bolo, parecer a massa, né? E ele ficar bem lisinho e depois eu passar a espátula. Eu vou aplicando devagarinho. O que eu já notei, quando eu passo com o saco de confeitar, às vezes dá bolha depois dele pronto. Ele tá todo confeitadinho, aí depois de um tempo eu sinto dar uma bolinha de ar. Então, às vezes eu prefiro fazer com a espátula, que eu acho que cola mais o glacê. A gente às vezes dá um espaçozinho de ar dentro do bolo, não percebe, passa a espátula, não percebe, mas depois ele dá uma pequena bolha. E não é recheio saindo, o meu recheio ele é ponto firme, ele fica bem no lugar, não tem perigo nenhum de vazar. Ele não dá barriga, ele dá uma pequena bolha na base do bolo, porque eu deixei espaço entre a cobertura e o bolo. Aí, mas se isso acontecer também, eu faço o quê? Eu pego um palitinho de dente fininho, ou então eu pego um daqueles garfinhos de banhar bombom que tem a ponta bem fininha e eu vou lá e furo a bolha, aí a bolha some.
cobrindo toda a minha lateral. Esse é um bolo de 25 centímetros, ele serve 40 fatias. E o meu cakeboard, eu sempre procuro colocar 10 centímetros a mais que a medida do meu bolo. Então, se meu bolo tem 25, meu cakeboard tem 35. Por quê? Porque meu cliente precisa de segurança na hora que ele estiver levando o bolo. Então, com esse espaço, ele pode movimentar, ele tira da caixa, ele põe na mesa, sem perigo de esbarrar no bolo. Isso, às vezes, até a gente mesmo que está muito acostumado a esbarrar no bolo, imagina o cliente que pega o bolo de vez em quando, né? Então, isso aí pode acontecer. Então, eu prefiro 10 centímetros a mais que o bolo. Bolo com 25, cakeboard com 35 centímetros. Agora eu vou passar minha espátula para alisar. Pego minha espátula, ângulo de 45, não é mão aberta, não é muito colado no bolo, levemente inclinado, e eu vou girando minha bailarina. Gente, bailarina é muito importante para quem quer fazer bolo espatulado. É quase impossível você conseguir fazer um bolo espatulado que você precisa girar sem bailarina. Você pode fazer até no prato do micro-ondas se você não tiver, mas quando você tiver a oportunidade de comprar uma bailarina, é a melhor coisa que existe. É muito mais prático. Então eu vou acertando os buraquinhos que ficaram faltando, onde a espátula não pegou. Vou acertando aqui embaixo e vou alisar de novo. Muito cuidado só na hora de passar a espátula, para você não inclinar, fazer assim com a espátula e virar um barrilzinho. Não é a nossa intenção, né? Fica um funil. Então, retinho. Se você quiser fazer uma posição que te ajude mais, você abaixa um pouquinho e olha como é que está o ângulo da sua espátula, para ver se ele está retinho mesmo. Com o tempo, gente, com a prática, você vai pegando vários truques no seu jeito de fazer o bolo. Ninguém faz igual a ninguém. Cada um tem um jeitinho especial. E fica mais fácil. Você vai entendendo a sua massa, vai entendendo como usar a espátula. Tudo é prática. Quanto mais você faz, mais fácil fica. No começo parece um bicho de 7 cabeças. Mas quando você quer aprender, você tem vontade de aprender, é fácil. Basta ser persistente. Tentar de novo, de novo. Afinal, a gente não nasce sabendo nada, né? E a gente aprende várias coisas, inclusive confeitar bolo. Então, eu aliso minha cobertura. Gente, muito importante, nada que eu falo é uma regra. São truques, são as coisas que eu aprendi no longo desses 30 anos de confeitaria que eu quero dividir com você. Não é que só existe um jeito de fazer, não é isso, todo mundo tem um jeitinho, todo mundo tem um jeito especial, um jeito que fica mais fácil. E cada vez que você vai fazendo vai ficando cada dia mais fácil. Tá? Então são truques, eu quero dividir com você tudo que eu aprendi, tudo que eu não tinha para quem perguntar, é isso que eu quero dividir com vocês. Então, passo mais uma vez a espátula. E espatular é um vício, você acha que sempre pode ficar mais perfeito. Você quer fazer toda hora, então toma cuidado com isso também, não ficar muito perfeccionista. Bolo lisinho, o que eu vou fazer agora? Esse bolo vai ser dourado com os 3 tons de azul. Então eu vou começar pelo azul mais claro e vou fazer um degradê de azul, ele tem que ficar mais forte. Então eu vou fazer 3 faixas nesse bolinho, vou tingir meu glacê em tom de azul. Pego meu corante azul anis que eu vou usar. Eu já tô com a mão colorida de outro bolo. Vou pegar a minha cobertura. Pego um pouquinho de chantilly. Coloco um potinho. Coloco uma gota de azul. Fazer um azul clarinho para fazer a primeira faixa. O azul ele colore bem rápido, eu posso botar uma gotinha que ela vai ficar um azul bem forte, eu vou botar mais branco.
antes de ir com o detalhe azul, o que eu vou fazer? Eu vou tingir a parte de cima desse bolo de dourado. Vou pintar na bombinha. Eu tenho aqui no meu potinho dourado com álcool de cereais. Pó dourado, dourado mesmo, com álcool de cereais. Diluir um pouquinho, eu acho que a quantidade que está aqui dentro dá pra gente pintar. Vou botar na minha bombinha. Vou pintar a parte superior do meu bolo. Como eu sei que o dourado que eu diluí tá na cor boa, ele não escorre, ele fica um dourado bonito. Para a pintura ficar perfeita, eu vou girando o bolo e girando a minha bombinha. Eu faço movimentos com ela andando, porque não fica tufos de cor. O dourado não dá para ver muito isso não, mas se for um bolo colorido, qualquer outra cor, ele vai ficar parecendo que fiz jatos. Então eu sempre girando o bolo e girando a bombinha. Acabou, vou diluir mais um pouquinho. Eu gosto de diluir aos poucos, por quê? Porque acontece da gente ser desastrada e cair no chão, e pozinho no chão é o que? Dá vontade de chorar, que é dinheiro perdido. Pozinho tá muito caro, então eu sempre prefiro fazer aos pouquinhos, acabou, eu faço de novo. Porque é real, gente, já entornei muito pó. Já virei esses pozinhos, já virei com álcool, já virei pó puro, já virei glitter, ó, dá vontade de chorar. Então, eu botei uma colherinha e vou botar um pouquinho de álcool e vou balançar. Álcool de cereais não, solução alcoólica, gente. Álcool de cereais a gente até usava antigamente, né? Agora tem uma solução alcoólica, é muito mais prática. Misturo. Vou terminar de pintar mais um pouquinho. A parte de baixo eu não preciso pintar, que eu vou usar o colorido. Então eu só pinto mesmo a parte de cima. Pronto, fiz toda a faixa dourada, agora eu vou pro colorido. Já vou guardar meu pozinho antes que ele caia. Tampinha. Eu costumo ter um potinho desse para cada cor. Eu prefiro, conforme a gente vai fazendo, a gente vai investindo mais na confeitaria, a gente vai tendo vários potinhos. Então, eu sempre tenho as cores mais usadas, eu sempre tenho um potinho já com tampa, eu só tiro, põe na bombinha e pinto. Então, vamos lá? Agora eu vou pro meu azul clarinho aqui, misturadinho, lisinho. Vou botar num saco de confeitar. Corto a pontinha do meu saco de confeitar. Eu posso usar o mesmo saco, eu vou usar todas as cores em azul, então eu uso o mesmo saco. Corto um pedacinho. Não preciso de bico. Só o saquinho mesmo, porque a pontinha dele. Faço o quê? Faço um bercinho pro meu saco, ó. Faço o movimento da mão, visto o saquinho na minha mão, como se fosse um copinho, e eu agora ponho o glacê azul. Tento botar mais lá no fundo possível para não ficar com ar. A gente ainda vai fazendo aperto um pouquinho para tirar todo o ar, para não dar bolha na hora que eu fizer a minha faixa. Azul no saquinho, eu vou empurrando ele até a ponta. Espremo um pouquinho. E eu agora vou fazer uma faixa em volta do bolo nesse azul mais claro. Viu como ele explode um pouquinho? Vou aqui emendo. Fiz a minha faixa azul. Vou fazer mais uma. E agora eu vou alisar essa faixa azul. Vou limpar minha espátula, tá sujo de branco. Espátula lavada, seca.
Eu agora vou alisar a parte azul. Bem devagarinho, porque embaixo está pintado com dourado. Então, se eu encostar no dourado, ele fica branco. Então, eu vou passando bem devagarinho. Vou fazendo uma faixinha. Aliso mais um pouquinho. Faixinha azul clara pronta. E eu agora venho, vou tingir com azul mais escuro. Devolvo esse azul pro pote. E eu vou fazer um tom mais forte que esse. Acrescento mais chantilly. E agora eu vou botar 2 gotinhas de azul. Azul anis que eu tô usando. Preciso de um tom mais forte que aquele que tá ali, para poder fazer o contraste. Chego mais pertinho, vejo como é que tá o azul. Acho que ainda posso botar mais uma gotinha, para ficar um pouquinho mais forte. Mais uma gota. Às vezes o corante pode tirar o ponto do seu chantilly. Ele pode deixar ele tanto mais mole quanto mais poroso. Então é muito importante observar como é que seu chantilly está se comportando quando você mistura o corante. Geralmente alguns corantes eles tiram o ponto. Esse, por exemplo, tá ficando poroso, tá vendo? Eu posso acrescentar o que aqui? Não precisa ser leite condensado, eu posso acrescentar um pouquinho de água e ele vai dar o ponto. Então eu acrescento um pouquinho d'água, bem pouquinho. Pode ser o próprio chantilly líquido, pode ser leite condensado, mas vamos concordar que leite condensado não está no preço de ficar hidratando chantilly, gente. Né? Ultimamente, é melhor a gente adaptar as outras coisas, né? Vamos de água. Só para ficar um pouquinho mais mole, porque o meu corante tirou o ponto do chantilly. Ó, já tá ficando mais lisinho. Posso acrescentar mais um pouquinho. Então é muito importante sempre você tentar entender o material que você está trabalhando. Tentar se adaptar a ele. Entender como funciona. O que fica melhor para você. Porque cozinha nada é mais que uma alquimia. É uma mágica. Né? Então a gente vai fazendo, vai experimentando, vai testando. E ó, meu chantilly tá lisinho de novo. Então, muitas vezes o seu chantilly perde o ponto e fica mais mole. O que eu faço? Eu ponho o chantilly num ponto um pouquinho mais duro e devolvo ele no ponto correto. E se eu sentir que ele tá poroso, o que é poroso, gente? Eu sinto que ele tá cheio de bolinhas, como se fossem bolinhas de ar. Isso é poroso, então ele não vai ficar bonito, não vai ficar lisinho. Então, nesse caso, eu acrescentei mais um pouquinho de água. Meu chantilly está no ponto ótimo, mas quando botei o corante ele mudou de ponto. Acrescentei um pouquinho d'água e ele voltou ao ponto ideal. Então agora vamos para a nossa segunda faixa do bolo. Estou usando o mesmo saquinho. Passo de novo o copinho com a mão e ponho aqui dentro o chantilly da outra cor. Coloquei o chantilly, vou espremer de novo para sair o ar. Tá vendo que não sai nem um vestiozinho do glacê que estava mais claro. Eu raspei bem na hora de devolver o glacê pro pote. E eu vou para a segunda faixa de glacê. Gente, a minha mão fica parada. Só gira a bailarina. Então não tem como ficar torto. Se ficar torto também fica bonito. Porque o importante é ser uma coisa, o degradê. Não importa se é muito retinho, não importa se vai sair muito certinho. Mas se você manter a mão parada e eu giro a bailarina, fica praticamente na mesma altura, bonitinho. Eu poderia marcar, mas aqui não tem necessidade.
essa parte fica bonita, essas imperfeições no bolo fazem ele ficar mais bonitos ainda. É igual quina perfeita, eu acho super lindo. É mais fácil fazer do que uma quina perfeita, né? Mas, no nosso caso aqui, a gente precisa de uma quina perfeitinha. Então, vou limpar de novo a minha espátula. Vou tirar o azucrado. De novo, espátula limpa. Sequei. E eu vou alisar de novo. Eu vou alisar só a parte que tá azul mais forte. A parte de baixo eu não vou encostar, não vou encostar no dourado. É bem de levinho. Então eu venho aqui, ó, passando devagarinho. E ele vai fazendo uma linha retinha aqui no meu bolo. E olhando de cima eu consigo ver onde tem mais glacê, onde tem menos glacê, onde eu tenho que tomar mais cuidado com essa espátula para não pegar no azul de baixo. É sempre bom observar. Sempre muita calma. Importantíssimo você ter calma para trabalhar. Às vezes a gente está preocupado com horário de entrega, né? Mas mesmo assim, gente, calma é uma coisa fundamental para quem quer fazer bolo. Serviço delicado, concentrado, prestando atenção no que você está fazendo, porque se você ficar nervosa, pior fica. Então, alisei a minha segunda camada. Agora eu vou para a terceira camada, que é o azul mais escuro. Aí eu vou até o final da tábua. Agora eu quero um azul mais escuro ainda. Botei mais um pouquinho de corante, sempre mexendo aos poucos. E eu quero um tom de azul mais escuro que o primeiro e o segundo, para ficar um degradê bem bonito. Ó, vou botar um mais escuro ainda, tá vendo? Tá mais forte, vou botar mais ainda, vou botar mais azul. O único cuidado que você tem que ter é quando você precisa de uma cor clara. Eu preciso de uma cor clara, eu ponho um pouquinho de corante. Mas quando eu preciso de cor escura, não tem jeito, gente. Tem que botar corante mesmo. Por isso que o preto e o vermelho, eles costumam amargar quando a gente faz a cobertura toda tingida. Porque usa muito corante. É normal mudar o sabor. E as pessoas ficam pintadas, né? Tem cliente que não gosta não, gente. Às vezes briga comigo, mas eu sempre aviso. Mas, principalmente bolo preto e vermelho, bolo do Flamengo, como é que fica? Todo mundo manchado. Inclusive a confeiteira, né? Eu já tô ficando azul. Vou botar ainda mais um pouquinho de corante, ainda bem que é só uma faixinha. Esse bolo não vai ficar amargo. As piores cores realmente são o preto e o azul, o preto e vermelho, porque com o branco, o vermelho vai ficando rosa e o preto no branco também vai ficando cinza, então até ficar preto demora muito. Olha, de novo, meu chantilly ficou poroso, dá pra ver, gente? Tem umas bolinhas, tá vendo? Ele não tá lisinho, não tá bonito. Então o que eu faço? Vamos de água. Um pouquinho d'água, misturo. Muita calma nessa hora, pra você não jogar ela pra tudo quanto é canto. Aqui não adianta misturar com pressa. Mexo todos os cantinhos da vasilha para não ficar nenhum pedacinho de azul mais claro, que na hora que eu ponho no saco ele vai aparecer. Então, meu glacê já tá lisinho, olha, mudou completamente quando eu botei água. Porque realmente o leite condensado também fica bom, mas ele também fica um pouco mais doce. Então, para quem não gosta muito de coisa doce, o chantilly já tem o seu açúcar próprio, né? Já vem adoçado. Então, é besteira acrescentar mais açúcar. Então, agora, eu pego esse meu glacê mais escuro. Vamos para a última parte. Aperto de novo para tirar o ar, tirar o restinho do azul tá mais claro. E agora
Vou fazer minha última camada. Agora eu vou alisar. Limpo de novo a minha espátula. Certo, mais uma vez. Eu já estou com a mão toda colorida, faz parte. E vocês sabem o que é bom para limpar a mão de corante, gente? Pasta de dente branca. Esfrega bastante pasta de dente branca na mão, sai bastante. Melhor do que esperar depois, você tomar banho, você lavar cabelo. A gente passa álcool, passa várias coisas e não sai. Então, pasta de dente é uma boa. Se alguém tiver um truque, também me conta. Como faz para tirar corante da mão? Mais rápido. E eu aliso meu azul devagarinho. E a minha última faixinha tá quase pronta. Terminei minha última faixinha, agora eu vou limpar em volta da tábua. E vou colocar umas bolinhas azuis. Então eu tiro todo o meu excesso bem devagarinho, mas dá pra fazer isso com uma espátula. Vou ensinar pra vocês como é que eu faço com a espátula. Eu tiro o excesso com o meu pano, bem devagarinho. Sempre mudando o lado do pano, né? Do lado que tá azul, se eu usar de novo, ele acaba sujando mais ainda a tábua. O cakeboard, né? Limpar um prato é um teste de paciência, gente, principalmente se for uma cor muito forte. Mas a gente passa álcool e vai limpando aqui na lateral. Eu ainda não passei o álcool, tô tirando só o excesso do azul. Vou dar uma alisadinha aqui no fundo para tirar a marquinha de onde eu limpei. Bem devagarinho. Eu vou passando, podia ser espátula também. Passando só a pontinha da minha espátula para tirar a marquinha. Pronto. E agora eu venho com álcool depois para limpar toda essa lateral. E para finalizar, antes de botar o topo, eu vou botar umas bolinhas douradas. Vou ensinar vocês a fazerem também as bolinhas douradas. Então eu quero bolinhas douradas para botar em cima desse bolo, antes de botar o topo. Tem bolinha, chocobol, né, gente? Tem preta e branca, podia ser toda branca, podia ser toda preta, vai colorir do mesmo jeito. E podem ficar de cor diferente? Sim, a branca pode ficar de cor diferente da preta tingida. Geralmente a preta fica uma cor mais bonita do que a branca. Então eu vou botar pozinho puro dentro do meu potinho. Um pouquinho de pó, se ficar claro eu ponho mais. Tampo o meu potinho, só tem bolinha e pozinho. Tampo o meu potinho, sacudo. E a mágica acontece, a gente abre o pote e as bolinhas estão todas tingidas, tá vendo? Dá pra ver que tem dois tons, olha. Mais clarinho, mais escuro. Mas ficam lindas do mesmo jeito. Eu vou e coloco agora as minhas bolinhas no topo do meu bolo. Então eu vou distribuindo aqui. Jesus, minhas bolinhas estão rolando. Coloco, aperto um pouquinho para ela ficar no bolo. Podia ser com a pinça também, mas eu esqueci pegar a pinça. Eu vou decorando. Colocando bolinhas espalhadas. Também ficaria bonito liso? Ficaria, mas eu gosto de bolinhas. Então vamos botar o coloridinho aqui. Pronto, meu bolo com bolinhas. E
antes de fazer a entrega, eu vou colocar o topo. Como esse bolo ainda vai ficar dentro da geladeira e tampadinho, eu vou deixar para botar o topo só na hora perto de fazer a entrega. Por quê? Ele vai ficar bem alto, né? O topo vai ficar com o nome assim, não vai dar altura na caixa. Então, eu prefiro esperar e botar o topinho amanhã ou mais tarde quando eu for entregar. Então, bolo terminado. Só vou colocar na caixa e botar na geladeira. Eu espero que você tenha aprendido várias técnicas hoje, que você tenha absorvido alguma coisa que você ainda não sabia, para você se adaptar também ao seu trabalho. Se você tiver alguma sugestão de algum vídeo que você queira que eu faça também, a gente testa, a gente faz. Se eu nunca fiz, a gente vai fazer junto, não tem problema nenhum. Podem dar sugestões. Eu acho lindo esse degradê, acho que fica muito bonito, uma boa opção. E qualquer dúvida é só falar, sejam muito bem-vindos. Curtam, compartilhem com quem você sabe que tem vontade de ser confeiteiro, que gosta de confeitar, compartilha com essa pessoa, né? Dá um joinha aí pra mim, né? Se inscreve no canal se não está inscrito, não sei se tá, não tem como eu saber. Já se inscreveu? Já clicou no sininho para ativar as notificações quando eu tiver vídeo novo, você recebe lá, Cristiane publicou vídeo, você vai ficar sabendo. Gente, muito obrigada, até o próximo vídeo, beijo!